Bom, a gente vai falar sobre esse assunto, estamos na linha com um especialista que vai falar com a gente sobre esse aumento do registro de falha no semáforo, se é possível solucionar esse problema, por que são tantos os problemas. O Alexandre Zun é engenheiro de tráfego, especialista em semáforos. Alexandre, bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM, pela atenção aqui com o nosso ouvinte, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Alexandre, eu tava lendo aqui uns dados da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, né? Nós temos hoje aqui 6.665 cruzamentos semaforizados. Desses, diz a CET que 1.542 são capazes de operar em tempo real. Vou até deixar em aberto aqui para você explicar para a gente o que é isso, né? Tem algum que trabalha com delay, né? No Wi-Fi, eu não entendi essa parte, mas que mensalmente são registradas 3.500 falhas. Na sua visão, esse número é alto? É normal para uma cidade do tamanho de São Paulo? Queria que você fizesse esse balanço para a gente entender um pouco também da situação que o motorista e o pedestre também, né, enfrentam aqui na capital paulista. Esse número é muito alto, é um número fora da média. São Paulo hoje está passando por um problema muito sério na área semafórica. Nós temos um grave problema em relação à manutenção dos semáforos e principalmente ao vandalismo. O que acontece? O sistema semafórico, em 1995, iniciou a implantação do sistema semafórico em tempo real, que já que você puxou essa fala, já vou por aí. O sistema tempo real era o seguinte: você pegava os dados de contagem dos carros que passavam, vai esses dados por uma central, ele calculava os tempos de verde, mandava para o controlador e o tempo de verde se adequava à demanda de veículos. Ou seja, você teria um tempo real, o semáforo reagiria em tempo real com a demanda veicular, que é um sistema muito bom, seria muito bom, mas infelizmente ele é um sistema arcaico dos anos 95, onde todas as decisões são tomadas numa central. E o que acontece? Para você cabear os semáforos até a central, são milhares e milhares e milhares de cabos de fibra ótica, metálicos e seja o que for, para você chegar lá da Zona Leste até a central da Zona Leste, que é conectada com a central da Bela Sintra, que é a central principal. E com tudo isso, tem um monte de problemas. E esses 1.700 e tantos cruzamentos que a CT fala hoje, que tem capacidade para trabalhar em tempo real, infelizmente, nem 10% deles operam em tempo real porque um dia falta o sistema de câmera, um dia falta o sistema de comunicação, um dia o controlador que está com problema. Então, São Paulo vive num caos semafórico e que eu quero deixar muito claro que não é culpa da equipe da CET, da gestão da CET, que conhece muito o problema e sabe como gerir esse problema. O problema são os contratos de manutenção que foram feitos de 2017 e que teria uma concorrência em 2019 e que foi parada pelo tribunal. E esse contrato, que era capenga de 2017, ele continua sendo estendido até hoje, e as equipes que estão dando manutenção em São Paulo não são suficientes, e com o problema do vandalismo, com a nossa crise econômica, com a situação das drogas, principalmente na região central, o índice de vandalismo cresceu muito, e as equipes de manutenção não têm condições de dar mais manutenção, né, nesse sistema semafórico. Então, hoje, São Paulo realmente vive a pior crise semafórica que já teve. Tá, de fato é uma crise gigantesca. Só para eu dar aqui os números, né, que eu falei das 3.500 falhas em média, 60% ocasionadas por desgaste de algum componente do sistema, 8% falta de energia, 25% por furto, que é justamente o que o Alexandre está falando aí, né, dos casos de vandalismo, e 3,5% desses casos vandalismo, 3,5% ao barroamento. Eu queria pegar esses 60%, Alexandre, do desgaste de algum componente no sistema. A gente estava conversando muito aqui fora do ar, né, sobre a situação do semáforo, sobre a pauta, a nova campanha da rádio, e a gente ouve dizer que ao longo dos anos foram... É como se assim, os semáforos
Vou dar um exemplo aqui, tá? Os semáforos dos anos 70, eles estão como se eles estivessem até hoje. E aí nos anos 80 você comprou novos. Nos anos 90 você comprou novos. Nos anos 2000 você comprou outros. E aí nós hoje temos uma série de gerações diferentes de semáforos e que isso também pode ajudar não só a justificar esse número, né, do desgaste dos componentes, mas a atrapalhar também a forma como se administra esse sistema. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Faz sentido, mas a coisa é bem mais complexa do que isso. Os controladores que foram importados em 95, que são os tempo real, eles eram controladores muito caros e com a taxa de juro, a taxa de dólar e do euro tão alta, as importações ficaram inviáveis. E a equipe técnica da CET, muito inteligentemente e muito com vontade de resolver o problema, tentou criar um controlador nacional para adaptar o sistema tempo real com controladores nacionais. Então, o que acontece? É a mesma coisa que você ter uma Ferrari, queima uma peça eletrônica da Ferrari, que custa milhões, e você tenta fazer uma peça paralela para funcionar. Ela vai funcionar com muitos defeitos, porque não tem toda a tecnologia que aquela peça da Ferrari funcionava. Então, foi feito um controlador alternativo, vários controladores alternativos, onde o sistema em tempo real não conseguiu reagir, e hoje você tem um remendo entre tecnologia de central ultrapassada, controladores alternativos para tentar atender essa tecnologia, e toda uma situação precária, porque foi a situação de financeira, a situação de um sistema que tentaram reutilizar, e infelizmente hoje não está funcionando nem o controlador, nem a central e nem nada. Então a CT hoje tem um grande problema. A equipe técnica conhece o problema, só que é um problema técnico, de tecnologia de equipamentos, que eles não conseguem fazer isso sem uma nova atualização. E nova atualização, portanto, passaria por novos contratos? Seria isso, Alexandre? Porque a gente falou aqui, o Tribunal de Contas do município segurou o dinheiro que seria utilizado para a manutenção, né? Não houve o dinheiro sendo utilizado, destinado para isso nesses últimos anos. Agora, é mais ou menos o que aconteceu quando a gente falou aqui de buracos em recapeamento, né? Tribunal de Contas do município parou, travou a utilização desse dinheiro. Mas a gente está falando de sucateamento de equipamento, isso não vem de agora, né? Já vem de bastante tempo. E está falando de aumento expressivo nos casos de roubo, de furto de cabos. Virou uma epidemia em São Paulo, né? O que fazer nesse sentido? Substituição pela liga metálica é uma alternativa? Belo Horizonte fez isso em parte da sua rede semafórica. É a saída? Qual é a solução? Então vamos lá. Então vamos começar. Primeira coisa, esse edital de 2019 ia tentar ressuscitar esse sistema antigo. Sou contra. Nós hoje, o mundo partiu para uma nova tecnologia, onde a inteligência ela é dividida entre campo e central. Se nós mantivermos tudo em central, nós vamos continuar tendo o mesmo problema a vida toda. O problema de comunicação não é só no Brasil, todos os países têm. E o que eles resolveram? Fazer uma inteligência distribuída, onde o cálculo da demanda dos veículos é feita no controlador, e a central ela fica monitorando e fazendo decisões estratégicas de mudar um plano, de mudar uma estratégia de operação conforme a necessidade. Porém, se a comunicação, os semáforos continuam trabalhando, entre aspas, inteligentemente, ou seja, a sua demanda continua mexendo o seu tempo de verde, fazendo essa proporção, e com isso você teria o caos do trânsito muito reduzido. Todo mundo partiu para essa linha. Todas as diretrizes de todos os países estão indo para essa linha. Então, o Brasil tem que ir para essa linha. Esse sistema é muito ultrapassado. Então, como esse contrato de 2009 foi suspenso, tem que ser feito hoje um novo estudo, uma nova licitação para comprar uma nova tecnologia e que São Paulo consiga mantê-la.
Porque o problema não é comprar a tecnologia, é manter. Não adianta que nem eu sempre uso os casos da Ferrari, né? Que todo mundo quer ter a Ferrari. Ótimo. Você consegue ano que vem pagar o IPVA, trocar o pneu, fazer a revisão. Você tem dinheiro para isso? Porque custa muito caro. Então o sistema tem que ser adaptado para a realidade de São Paulo. Então tem que ser um sistema adaptativo com controle local para que nós consigamos hoje ter uma operação efetiva e barata. Quanto à sua troca de tecnologia, isso é uma coisa que tem que quebrar esse paradigma, né? Então, sempre se trabalhou com cabos de cobre. Cobre é caro, é pesado e é por isso que eles roubam. Então, com a tecnologia dos semáforos em LED, hoje você pode usar cabos muito mais finos e hoje em vários lugares estão usando o alumínio. Ele tem uma vida útil menor do que o cobre, tem algumas perdas, só que o roubo, por exemplo, se o cara roubar 100 metros de alumínio, o peso dele é 10% em relação ao cobre, então não tem valor. Perde-se o interesse, porque você tem que ter muito para ter algum retorno financeiro. Então, tem que quebrar esse paradigma hoje dos cabos de cobre e tem que se partir hoje por cabos de alumínio ou outras ligas que não sejam interessantes financeiramente nesse mercado. E o mais importante, né? Não adianta fazer tudo isso também se você não fiscalizar quem compra esse cobre, né? Então, é um problema sistemático que hoje está muito grande e está difícil de resolver esse problema de roubo de cabo. E aproveitando, né, essa informação, aqui muitos ouvintes escrevem para cá sempre dizendo o seguinte, né, falando de roubo de fios, né, de cabos. Por exemplo, que desde que a Cracolândia mudou ali da Helvétia e se espalhou pelo centro, né, os semáforos têm amanhecido mais quebrados, né, tem sido mais comum. E aí eu te pergunto, né, qual seria, por exemplo, um gasto hoje, pensando no furto de cabos mesmo, para trocar hoje a estrutura aí de cobre para alumínio, por exemplo, é um investimento muito caro, pensando pelo menos, sei lá, na região do centro? Alexandre, como é que seria? Tudo que, se você começar a pensar em troca de tudo de uma vez, é tudo muito caro. Mas se quebrar esse paradigma e hoje, tudo que você começar a trocar, você troca por alumínio, é um processo que você vai no dia a dia. Os novos semáforos já implantam com alumínio, a manutenção que você dá hoje faz com alumínio, ou similar, ou uma liga similar, e que você consiga ter essa redução. Quando as pessoas que roubam esses cabos começarem a ver essa perda, eles vão parar de roubar. Que nem a fibra ótica. Hoje está tendo cada dia menos vandalismo na fibra ótica, porque eles já conhecem o cabo, eles veem que a fibra ótica eles não roubam, porque não tem valor nenhum. Então, é um processo que não é imediato, é a longo prazo, mas que eu vejo hoje como um dos caminhos para poder reduzir esse vandalismo de roubo de cabo. Alexandre, pergunta de 9 em cada 10 ouvintes que mandam mensagens para cá, ainda falando de tecnologia. Por que raios os radares continuam funcionando? Por que os radares funcionam e os semáforos não? Do ladinho um do outro, o que acontece? Porque os equipamentos de radares são equipamentos estanques. Eles têm uma caixa, aquele fio desce, entra para um sensor que está no solo, você não tem acesso ao cabo. Ele não tem um acesso ao cabo e não é interligado com o semáforo. Só os avanços de semáforo vermelho, que tem um cabo de sinal que quando dá o vermelho é obrigado a ter uma foto e você precisa disso. Mas são equipamentos totalmente diferentes. Se os radares tivessem cabos ligando de várias aproximações no mesmo cruzamento, eles também seriam roubados. É o sistema de instalação que se fala. Hoje se fala no mundo de fazer semáforos sem cabo, onde eles seriam ligados por um sistema tipo Bluetooth, Wi-Fi, onde o controlador mandaria o sinal de fases e o controlador não teria mais cabo. É o futuro. Hoje me preocupo muito em colocar isso ainda, eu acho que é uma coisa, um semáforo que entre num sistema de verde conflitante, alguma coisa, eu ainda tenho um certo receio. Já vi funcionando, é o futuro, em breve não vai ter mais cabo nos semáforos, mas no momento ainda a gente vai conviver com esse problema. Então são sistemas diferentes,
e que o radar praticamente não tem nenhum cabo. Tem um cabo que energiza ele e um detetor que vai para o campo. Então não tem cabo no sistema de radar. E o sistema semafórico está na luz amarela, então, né? A gente precisa, quer dizer, tem jeito, né? Pelo que o Alexandre está falando aí, mas é algo que precisa ser progressivo, não pode ser de uma hora para outra, porque senão também fica muito caro, mas há solução. Só para pontuar aqui isso tudo que a gente falou, e tem muito ouvinte comentando, e a gente ainda vai falar muito sobre isso, né? A gente está com a campanha no ar aqui na Band News FM para falar sobre a situação dos semáforos em São Paulo. A prefeitura disse que trabalha com duas possibilidades para modernizar aí o parque semafórico da cidade. Uma incorporar a modernização e a manutenção dos semáforos à parceria público-privada da iluminação pública, que é algo que está em andamento também, e a outra é o lançamento de um edital para realizar uma concorrência. E aí vai nisso que o Alexandre e a Sheila falaram de renovar os contratos, né? De mudar e modernizar essa administração, porque foi o que o Alexandre falou. O pessoal é extremamente técnico, a gente sabe disso, mas falta gente, falta abraço muitas vezes, né, para dar conta de todos esses problemas aí que ao longo do tempo virou uma bola de neve, né, mais de 40 milhões de reais ali só em um ano para manutenção de semáforos, e semáforos que continuam dando muito problema, né, a gente precisa de uma solução. A gente não tá aqui para ficar só criticando e falando, tá fora do ar, tá fora. Não, a gente quer melhorar. A gente quer melhorar a cidade, melhorar a vida de pedestres e dos motoristas. Tem como, também. né? É isso. E trocar esse sistema é muito caro. É uma coisa. São Paulo hoje já está com dificuldades em pagar a manutenção. Então eu não sei hoje como se modernizar uma cidade com o porte de São Paulo, com a ampliação da quantidade de semáforos novos que nós temos todos os anos, e como manter isso. A gestão da CET ela é fantástica em relação a conhecimento técnico, a fazer gestão. Essa iluminação pública não é uma novidade em São Paulo, porque o Rio de Janeiro já opera dessa forma, e com certeza eu posso garantir que nos próximos anos todas as PPPs de iluminação pública vão embarcar a parte semafórica junto da PPP de iluminação pública. Por quê? As lâmpadas são a LED, seja do semáforo, seja da iluminação pública. As colunas são também parecidas, é um tipo ou outro, mas são parecidas. Os cabos são parecidos. Então, as obras que são necessárias são iguais. Ou seja, você tem uma sinergia de quase 95% do sistema da PPP, do sistema de iluminação pública, com o sistema semafórico. O que muda é o controlador, que é a parte eletrônica, que é a menor parte. E a COSIP, que é aquela taxa que é da iluminação pública, ela sempre tem um superávit, porque hoje, com o LED, baixou o custo de consumo de energia, a queima de lâmpadas é menor, então sempre tem um superávit, e que poderia ser utilizado, sim, para fazer uma modernização e manutenção mais adequada. Não estou falando de São Paulo, estou falando do Brasil inteiro. Eu acho que esse é o futuro hoje de modernização de todas as cidades do Brasil pela iluminação pública dentro das parcerias público e privadas da iluminação pública, porque a sinergia de equipamentos, de caminhões, de equipes de manutenção é enorme, 95%, sendo só 5% de controlador eletrônico, que aí a prefeitura pagaria essa diferença, que é muito pouco. E as empresas, como uma CET de São Paulo, que tem gestores fantásticos, conhecedores, é muito mais fácil você fazer uma gestão do contrato, cobrar metas, cobrar soluções e ter uma equipe responsável por isso, do que ela ter que gerir tudo isso em contratos complicados, que a cada X anos vencem, a tecnologia vence e tem que ser feitas modernizações que custam caro. Então, eu vejo essa ideia com muitos bons olhos, não para São Paulo, mas para o Brasil inteiro. É isso. Ai, Alexandre, quando eu te ouço assim, falando da PPP, de juntar isso com iluminação pública, meu medo é ficar na mão da Enel, sabe? Ai, pronto. Porque, olha, a gente também, né, enfrenta um problemão, às vezes, com a Enel aí para prestar um serviço de qualidade em São Paulo. Mas, Alexandre, a gente vai contar muito com a sua ajuda. Nosso tempo já está esgotado aqui da entrevista. São muitas as perguntas dos nossos ouvintes e eu quero já deixar o convite aqui no ar para que você participe mais vezes e contribua com o seu conhecimento, compartilhando o seu conhecimento com a gente. Então, quero te agradecer demais pela entrevista aqui, viu? Um bom dia a todos e espero que consigamos
sobreviver a essa crise e ter um sistema semafórico adequado, porque não estamos fazendo só a melhoria do carro e do pedestre, principalmente o transporte público. Claro. Hoje, quando os ônibus estão superlotados, nós não temos um semáforo com prioridade de transporte público em São Paulo. Então, nós precisamos hoje melhorar muito isso, porque é onde o transporte de massa de São Paulo se locomove, e o sistema moderno precisa hoje priorizar o transporte público, o transporte cicloativo, né, as bicicletas e pedestres e os veículos. Então, o sistema moderno vai propiciar tudo isso. Muito bem. Um bom dia a todos. Bom E dia. até a próxima. Obrigada, até a Obrigada. próxima. Esse é o Alexandre Zun, engenheiro de tráfego especialista em semáforos.